meu nome é Felipe. Primeiro eu queria agradecer ao Mário o convite. Fico extremamente honrado. É muito bacana ver essa iniciativa de vocês, a criação do... eu quero, por favor. A criação do grupo que vocês fizeram é extremamente importante em vários aspectos, na união de vocês, principalmente quando vão surgindo novos membros para troca de experiências. Tem muitas coisas além da medicina que vocês podem estar trocando isso nos grupos internacionais. A Lisa está aqui. Glad to see you, Lisa. Good to see Thank you. you for coming. My pleasure. E o grupo lá nos Estados Unidos que ela coordena é um sucesso, tem gente do mundo inteiro e é uma coisa que realmente ajuda muito. Então eu incentivo vocês a continuarem, porque tem muitas informações além da medicina, do dia a dia, da prática, da vivência de vocês, que vai ser muito importante, que vocês podem estar tendo aí experiências entre vocês, de novas coisas que vão surgindo, que às vezes nem a gente sabe, de novas tecnologias, que um pode eventualmente estar ajudando o outro, pode funcionar para um, não funcionar para o outro. Eu estou todo dia aprendendo sobre tecnologias com os pacientes. Eu sou péssimo em tecnologia, então eu sempre vejo os pacientes com alguma coisa nova, um programa novo no celular que eu desconheço, e são coisas que facilitam muito a prática diária de vocês. Então, isso é muito importante e eu parabenizo vocês pelo grupo e dou maior força que o que a gente puder ajudar, o que a gente puder fornecer de informação médica, a gente está à disposição, mas eu acho de suma importância esse grupo de vocês. Então vamos estar falando hoje um pouquinho sobre a parte de tratamento, né? O que a gente tem disponível hoje, e algumas coisas sobre novas perspectivas. Talvez uma das coisas importantes que o Fred já falou, e uma das mensagens que tem que ficar também para vocês, é que a gente está falando de uma doença extremamente rara. Para vocês, não é. Para vocês, para a família de vocês, não é. Porque vocês são afetados. A doença está na família de vocês, então para vocês é super comum. Mas na população geral é uma doença extremamente rara. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos de residência em oftalmologia que eu fiz, e depois talvez eu fiz mais 1 ano de subespecialidade em retina e fiz várias subespecialidades em outras áreas da oftalmologia, eu não vi nenhum caso de Leber. E essa é a realidade da maioria dos oftalmologistas do Brasil. Se a gente pensar, a subespecialidade de neurooftalmologia, ela existe talvez em menos de 10% das universidades brasileiras. Então a gente está falando que 90% das universidades brasileiras não tem essa subespecialidade. Então, talvez até surjam casos que não vão ser diagnosticados, porque não tem especialistas nessa área. Então,
a gente tem que partir desse princípio. Então, eu sei que muitas vezes existe uma certa revolta, uma angústia até de vocês, porque, claro, muitos daqui passaram 10, 15, 20 médicos até chegar no diagnóstico. E eu lamento muito isso. Mas essa é a nossa realidade por dois motivos. Por terem poucos especialistas na área e por ser uma doença extremamente rara. Então, a gente não está falando de uma hipertensão arterial, de uma diabetes, a gente está falando de uma doença que é extremamente rara. Para mim, para o Fred, é extremamente comum. Tem semanas que eu atendo 10 casos de Leber. Então, para mim é super fácil, mas eu sou uma referência terciária, todos os meus casos são encaminhados. Para o oftalmologista geral, não é. Então, eu queria começar com essas considerações. Então, de objetivos, a gente vai falar alguma coisa de bases da doença, o Fred já falou muita coisa. Eu vou falar um pouco sobre esse nosso projeto, Leber Brasil, que foi talvez as bases para o tratamento. Porque a gente começou com esse projeto por volta do ano 2000, e naquela época não se sabia nada sobre a doença. Era uma doença extremamente rara, não só aqui, mas no mundo inteiro, tanto que vieram pesquisadores dos Estados Unidos, da Itália, de outros países da Europa, vieram para cá porque viram uma oportunidade, porque era uma família com quase 400 pessoas com essa doença aqui no Brasil. Na época, foi considerada a maior família do mundo com essa doença. Então, muitos dos estudos, muito do que a gente sabe sobre a doença de Leber hoje, foi baseado no que a gente evidenciou com essa família. Eu não sei se tem alguém aqui da família Mosquen, de Colatina, do Espírito Santo. Não pode vir ninguém? Tá. E daí nós vamos falar então sobre as opções de tratamento que a gente tem disponíveis hoje. O principal disponível aqui no Brasil ainda é a idebenona. Falar um pouquinho sobre o EP743, que a gente ainda utiliza nos Estados Unidos, mas não está disponível comercialmente, mas que é uma molécula semelhante à idebenona. Um pouco também sobre o que já está aí de pesquisas em andamento sobre a terapia gênica e sobre o futuro aí de terapêutica para a doença. E se alguma coisa, eu vou tentar também falar o mais, em termos menos médicos possível, mas a nossa linguagem é 100% médica, então se ficar alguma coisa muito difícil de entender, vocês podem, por favor, me interromper. Então, como eu falei, a incidência da doença é muito baixa, extremamente rara, a prevalência também. Como o Fred falou, acomete pacientes de 15 a 35 anos de idade e muitas vezes leva à cegueira legal, ou seja, é uma baixa visual muito importante e muitas vezes irreversível. Como já foi falado, é uma doença mitocondrial de herança materna. Então, também aquela baixa da visão central, geralmente súbita, indolor, que isso também é um diferencial com a neurite óptica, que foi falada, que muitas vezes uma das características da neurite óptica é ter dor ocular à movimentação. O Leber não tem dor nenhuma, é indolor. E, posteriormente, acomete o olho contralateral. E, geralmente, com pouca recuperação visual espontânea. Vai tendo uma perda das fibras do nervo óptico ao longo do tempo, o que vai levando a uma atrofia desse nervo. E quase 100% dos pacientes têm um acometimento bilateral. Aqui o mesmo slide que o Fred mostrou, mostrando que
e isso é super importante também, eu sempre falo para vocês, porque a maioria dos pacientes afetados são homens. Portadores, não. As mães passam para todos os filhos. Só que a maioria dos pacientes afetados são homens. Esses pacientes afetados, a doença acabou aí. Eles podem ter filhos, eles não vão passar a doença para ninguém. Só que as irmãs, mesmo que não tenham baixa de visão, elas são portadoras da doença. E essas vão passar a doença, vão passar o gene da doença, a alteração na mitocôndria, para todos os seus filhos. Não significa que eles vão ter baixa de visão, mas eles vão ter o gene defeituoso. Então, a mulher passa para todos os filhos, o homem não passa para ninguém. Pois não, Deise? Sim. Não. Eu vou falar sobre isso. O homem é acometido 2,5 a 6 vezes mais frequente que a mulher. Não significa que a mulher não é acometida. A mulher também é acometida. Eu tenho várias pacientes mulheres acometidas. É que é muito mais frequente o homem ser acometido, nessa proporção, de 2,5 a 6 vezes mais do que as mulheres. Mas a mulher também é acometida. E uma outra coisa também que tem das mulheres, que é importante para as mulheres portadoras saberem, é que um segundo pico de acometimento da mulher é na menopausa. Então, essa coisa dos 15 aos 35 anos é o primeiro pico de acometimento, mas na mulher, eu tenho várias mulheres, várias pacientes aqui nos Estados Unidos que foram acometidas na menopausa, elas apresentaram baixa de visão, a gente acredita que por alterações hormonais, que é uma segunda alteração além da alteração genética. Tá? Mas, claro, as mulheres também são acometidas, mas numa proporção menor. Então, como já foi falado, são vários pedigrees, como eu falei, mais comuns em homens. Uma das principais características, como qualquer doença do nervo óptico, é a alteração da visão de cores. Às vezes os pacientes, quando a gente faz no consultório o teste da visão de cores, que é aquele dos números, o paciente fala, não, mas eu não sou daltônico. Não é por daltonismo. É que a visão de cores é uma das funções do nervo óptico e ela é acometida também na doença de Leber. No campo visual, como o Fred já mostrou, tem aquela mancha central. E essa mancha é o que acomete vocês. E também, geralmente, o paciente não vai ficar cego. A mancha ela vai aumentando. E a tendência, sem tratamento, é um aumento lento dessa mancha. E uma continuidade na perda de fibras do nervo óptico. Por isso também que é importante o tratamento. Tem muitos pacientes que ficam desanimados porque eles não veem melhora na visão com o tratamento, que é o caso do Francisco Clayton, que a gente já conversou muitas vezes, mas isso a gente já tem comprovado também, que sem tratamento a doença continua progredindo. O nervo continua a perder células. E essa mancha central, lentamente, ela vai aumentando. Então, a dificuldade também vai aumentando. A dificuldade, claro, ela já é enorme, mas ela pode aumentar. Então, essa é uma outra mensagem que eu queria deixar. Essa é uma mancha central extremamente grande. Vocês veem que o campo visual está praticamente todo tomado. Se vocês lembrarem daquele campo visual que o Fred mostrou,
era uma manchinha central no meio. Aqui está praticamente o campo visual todo tomado. Então, esse paciente ele tem muita dificuldade. Esse paciente é um paciente que tem visão de ponta-dedos. Então, tem dificuldade de locomoção, é uma doença já bem avançada. Então, aqui não tem muita importância isso daqui para vocês, mas só mostrando que talvez a importância daqui seja mostrar que tem realmente descrito algumas outras alterações, que são raras, mas tem descrito alterações cardiológicas, alterações neurológicas, perda de acuidade visual, alterações musculares, como é o caso de vocês, como é o caso do Francisco Clayton. Isso tem descrito, não é clássico da doença, é uma exceção. Como o Fred também falou, muitas vezes está descrito nesses casos de Leber plus ou de um Leber atípico, mas eu tenho alguns casos também aqui e fora de pacientes com queixas também de tremores, de fraqueza muscular. Então eu acho que faz parte realmente do quadro, que faz parte da doença. Aqui mostrando as alterações antes da doença acontecer. Isso também eu quis trazer para mostrar que os portadores, ou seja, os familiares, mesmo com visão perfeita, eles podem ter algumas alterações no exame. E não tem queixa nenhuma. Isso a gente viu nesse estudo que a gente fez ao longo de 11 anos com os pacientes em Colatina, no Espírito Santo. Aqui é uma fase inicial da doença, onde a gente vê que o nervo está um pouquinho inchado e tem esse edema da camada de fibras em volta do nervo. Aqui, então, na fase inicial, a mancha ainda relativamente pequena, ou seja, tudo aqui, toda a parte branca em volta da mancha, o paciente ainda enxerga, mas a visão central é nesta parte aqui redondinha. Então a visão desse paciente já é baixa, não é uma visão boa. Aqui também na fase inicial, como o Fred mostrou, no OCT, a gente vê um pouco de edema, um inchaço do nervo em algumas áreas. E já um ano depois, olha como está esse campo visual. Esse é um paciente que não teve tratamento, então em um ano o campo passou daquela mancha para isso daí. A visão piorou muito. O nervo óptico, aqui, vocês veem, ele estava inchado, aqui ele está pálido. Essa área mais esbranquiçada é perda de fibras. São fibras do nervo que foram morrendo ao longo do tempo. E isso é o que acontece na doença. E aqui no OCT também, a gente vê exatamente essa perda das fibras. Como o Fred falou, essa área vermelha são as fibras que morreram, tanto no nervo quanto na retina. Então tem essa perda, e isso é quantificado pelo OCT. Então a gente precisa desses exames para poder ter um bom acompanhamento, para saber como que estão essas fibras, se o tratamento está funcionando, se a gente está conseguindo preservar essas fibras ou não, se a gente precisa aumentar a dose, se mantém a mesma dose. Então, esses exames são de suma importância para a gente poder dar um bom acompanhamento e tentar entender melhor. Porque muitas vezes, para o paciente, vocês falam, está tudo igual, não mudou nada, minha visão está exatamente igual, meu dia a dia está igual. Mas às vezes, se a gente vê que a quantidade de células está preservada, é um fator bom. Se a gente vê que abriu algumas areazinhas naquela mancha, é um fator ótimo, mesmo que o paciente ainda não perceba essa melhora.
Então, o acompanhamento é super importante. Então, aqui falando um pouco desse projeto que foi, eu acho que foi a base do tratamento. Em 2001, não só a gente, mesmo nos Estados Unidos, mesmo no mundo, não se tinha ideia nenhuma de tratamento para Leber. Claro, lá tinha até uma quantidade de casos maiores, como tem muito mais neurooftalmologista, em todos os hospitais tem neurooftalmologista, como já tinha acesso ao diagnóstico pelo DNA mitocondrial, se fazia mais diagnóstico, mas não tinha nada para se oferecer. Então, quando essa família, a mãe de 2 meninos também, que viu que os meninos foram perdendo visão e ia em médicos, ninguém sabia o que era, e os meninos piorando, ela tomou a iniciativa de mandar todos os documentos e todos os exames para a Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Esse médico de lá falou, nossa, e ela falou, olha, minha família inteira tem isso daqui, tem um monte de gente cega, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que fazer, e pedindo ajuda. Daí, ele conhecia o professor titular da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, entrou em contato com ele e falou, olha, me mandaram isso daqui. O que você acha? Daí, na época, eu estava na Neuroftal, a gente entrou em contato, a gente decidiu ir até lá. E foi como tudo começou. Daí a gente começou a fazer os estudos, concluímos que era realmente a doença de Leber, a mutação 11778, e daí a gente começou a fazer visitas anuais, que foram de 2001 a 2011. A família contava com 360 membros, foram 265 examinados anualmente, e foram divididos em 3 grupos: os afetados, os portadores, que eram todos descendentes de mulheres, como a gente falou, e os familiares, que seria o grupo controle. Então, por exemplo, os maridos, quem não carregava o gene, mas foram utilizados como um grupo controle. E essa era a família, eram 7 gerações, e o que o Fred falou, basicamente, o que é o pintadinho, o que tem a bolinha preta, são os pacientes afetados. E aqui eram as 7 gerações dessa mesma família, que é uma família muito grande, e aqui a gente basicamente, ao longo desses anos, a gente definiu o pedigree, que foi o que eu apresentei no slide passado, e os fatores de risco para a doença, definir marcadores sanguíneos para o estresse oxidativo, que foi o que o Fred falou, que é a acumulação daqueles fatores de estresse dentro da mitocôndria. Tentamos um primeiro tratamento, que foi o protocolo da brimonidina, que foi um colírio que não funcionou de 2005 a 2007. Em 2008 foi quando a gente realmente conheceu a história natural da doença, que a gente entendeu como a doença funcionava, que a gente entendeu isso que eu acabei de falar para vocês, que a doença continua progredindo, que os portadores, mesmo sem ter baixa de visão, eles podem ter alterações no exame. E em 2009 a gente começou um estudo clínico com essa medicação, que é o EP743, que a gente utilizou em alguns pacientes aqui, alguns pacientes nos Estados Unidos e alguns pacientes na Itália. Então foram visitas anuais, onde a gente fez inúmeros exames. Então uma das conclusões foi que a gente, isso que eu já falei, que os afetados, eles têm uma progressão lenta, porém indiscutível. A doença ela não é estática. A impressão que vocês têm é que já está muito ruim, que não dá para piorar, mas dá. Continua perdendo células no nervo óptico. E eu vou mostrar isso daí para vocês. E a gente tem evidências clínicas de piora visual. Com os exames que a gente foi fazendo ao longo de 10 anos,
a gente foi vendo que os exames pioravam, que os pacientes iam piorando lentamente, mas iam piorando. E a evidência histopatológica também. Ou seja, isso daqui é um nervo óptico normal. Como o Fred falou, são esses filamentozinhos, cada canalzinho desses de célula. Então essa é como se fosse a mangueira inteira, que é o nervo óptico, e tem todos esses canaizinhos. Se a gente juntar tudo isso daqui, tem 1,2 milhão de células. 1.200.000 células. Isso é um nervo óptico normal, de uma pessoa normal que não tem nenhum problema no nervo óptico. Isso daqui é um nervo óptico de um paciente dessa família que faleceu afetado com 80 e poucos anos. Olha o que ele tinha de fibras no nervo. Tudo isso daqui foi perdido. Depois que ele faleceu, eles doaram os olhos para estudo. Então, a gente vê que a perda é muito grande. E aqui são pacientes da mesma família também que faleceram. E alguns, esse primeiro aqui é lá dos Estados Unidos, mas são pacientes de idades diferentes que faleceram, todos portadores de Leber, da mesma mutação, 11778, e com idades de mais jovens a mais velhos. Então, quanto mais velho, a mesma doença, a mesma mutação, a gente viu que vai perdendo cada vez mais células no nervo. E os portadores, como eu falei, isso é assim, o irmão, a irmã, que não tem queixa nenhuma, vai no oftalmologista, tem 100% de visão. Eles apresentam também um leve, às vezes, não são todos, tá? Alguns pacientes dessa família, a gente notou um leve edema da camada de fibras nervosas do nervo, um defeitozinho na camada de fibras nervosas também, um defeito leve no campo visual, às vezes uma alteração na visão de cores, nesse teste que eu falei, ou no OCT. E o interessante disso é que essas alterações a gente via numa visita. Quando a gente voltava no ano seguinte, muitas vezes estava normal. Então, o que a gente concluiu? Que a doença, ela está lá, tem alteração genética. E a doença, ela está querendo aparecer. Então, aparece uma alteraçãozinha, mas como o nosso organismo também consegue se defender, é uma alteração leve, ela desaparece. Principalmente se a pessoa, como o Fred falou, é saudável, tem uma vida saudável. Agora, se essa alteração é mais forte, ou se tem alguma alteração ambiental associada a isso mais forte, a gente acredita que esse seja um dos fatores que venha a causar a baixa de visão. E daí o organismo não consegue se defender. E daí, uma vez que vem a baixa de visão, daí é um efeito cascata. Daí vai piorando, piorando, e daí depois acomete o segundo olho. Então, aqui mostrando, esses são defeitos em pacientes, a acuidade visual 20/20 é 100% de visão, mas o campo visual tinha alteração. O fundo de olho, o OCT, tinha alterações leves. No ano seguinte, estava absolutamente normal. Aqui, a mesma coisa, o nervo está um pouquinho inchado. Tem alterações vasculares, como o Fred falou, essas telangiectasias. No ano seguinte, totalmente normal. Então, de conclusões, o que a gente chegou? Alguns portadores apresentam essa doença subclínica, que é uma doença subclínica, ela tem algumas alterações, desaparecem, mas ela está lá. Essas alterações, então, podem oscilar, que os afetados apresentam sinais de progressão da doença e que isso leva a gente a concluir que a doença é crônica, não é uma doença aguda.
E daí isso levou a gente a começar esse estudo, então, com essa molécula aqui, é o EP743, que é uma molécula semelhante à idebenona, só que nos estudos que foram feitos in vitro, em vivo, ela se mostrou mais potente do que a idebenona. Então a gente estava super esperançoso de que seria uma coisa maravilhosa, porque ela era várias vezes mais potente do que a idebenona. A idebenona já tinha resultados razoáveis a bons. A gente falou, essa medicação vai ter resultados ótimos. Então a gente começou esse estudo com pacientes lá na Califórnia, alguns pacientes aqui no Brasil, alguns pacientes na Itália, e a gente, voltando a algumas generalidades aí de tratamento também, depois eu vou mostrar os resultados do tratamento, como o Fred falou também, algumas mutações apresentam recuperação espontânea. A 14484 é a que tem mais recuperação espontânea, a 3460 é a que tem menos. Como eu falei, o ideal é tentar eliminar esses fatores de risco, tanto nos portadores quanto nos afetados, porque isso daí é mais estresse para as células do nervo. Isso vai aumentar esses oxidantes que ficam dentro da mitocôndria, o álcool, o tabaco, esses antibióticos que o Fred falou, é mais energia que a célula tem que gastar para tirar esses danos de dentro da célula. E é uma célula que já é um pouco mais fraca, mesmo com um paciente que tem 100% de visão. Não é uma célula normal. Então, se a gente puder evitar esses fatores de risco, é o ideal. E mesmo os pacientes afetados, a gente está usando a medicação para tentar deixar a célula mais forte, para ela trabalhar melhor, para ela produzir mais energia. Mas se o paciente fuma, se ele bebe, aquilo lá vai acumular dentro da célula, a célula não vai ter força suficiente para produzir a energia que ela precisa. Então o ideal é tentar evitar isso daí. Pois não. Doutor, quando o senhor fala da energia, eu sou leigo totalmente. Pois não. A prática do exercício físico, ela traz algum dano? Não, a prática, muito pelo contrário. A prática do exercício físico, ela melhora a condição geral do organismo. Então, você tem que pensar que, de uma maneira geral, tudo que torne sua vida mais saudável vai melhorar a função celular. Claro, você não pode também fazer 14 horas, você não vai fazer uma ultramaratona, mas uma prática regular, moderada de exercício físico é recomendada. E então evitar esses fatores de risco e então de opções de tratamento que a gente tem hoje é basicamente aqui no Brasil a idebenona, esse EP743 que não está disponível e a terapia gênica, pois não? Eu ia perguntar exatamente sobre a idebenona e o EP743, correto? Eles estão disponíveis. Qual é a dificuldade para me conseguir esse produto? Tem na rede pública ou só particular? Como é que está esse coisa? É porque eu estou com um caso na família, recente, entendeu? Então, o EP743 não está disponível. Foi uma medicação que foi estudada aqui, foi estudada nos Estados Unidos, mas como não foi feito nenhum estudo multicêntrico para uma medicação ser aprovada comercialmente, você tem que fazer um estudo em diferentes centros e controlado por placebo, ou seja, você tem que pegar 20 pacientes com a doença, você tem que tratar 10 pacientes e para 10 pacientes você tem que dar placebo, ou seja, você está dando
como se fosse açúcar, ou seja, você não está dando nada de tratamento. Para daí você concluir estatisticamente que essa medicação funciona. Com o EP743, tanto aqui no Brasil, quanto na Universidade do Sul da Califórnia, onde eu estava, a gente não considerou ético fazer esse tipo de estudo. Então, a medicação não foi aprovada. A idebenona foi aprovada, ela é aprovada aqui no Brasil, ela não tem disponível, por exemplo, para comprar em farmácia, ela tem que ser formulada, e isso o Mário pode responder até melhor do que eu. Eu acho que, por ser uma doença rara, e por ser uma medicação, entre aspas, de uso contínuo, existe uma maneira até judicial que o governo acaba pagando, não é isso, Mário? Sim, tem. Não consigo. Isso entra mais na parte jurídica, mas assim, eu tenho vários pacientes que recebem, entram com um advogado e recebem. Aqui no nosso grupo tem diversas pessoas que entraram com uma medida judicial. A melhor a se entrar é um mandado de segurança. Então, reunir todos os documentos que a gente tem, todos possível. Diagnóstico médico, uma receita, um relatório médico, e levar para o juiz através de um advogado. E quem não tiver dinheiro para pagar advogado, de um procurador, de um defensor público, pedindo idebenone. Na maioria dos casos a gente consegue. Não é o país das maravilhas, é meio complicado, é um caminho tortuoso. Então atrasa, demora, a decisão demora. Quando o juiz decide, ele manda para a secretaria, aí eles demoram para de repente dar o remédio, não vem de uma forma regular, mas o Estado tem a obrigação de dar, e tem muita gente tomando aqui o remédio fornecido pelo Estado ou pelo plano de saúde. Eu tenho muitos pacientes que exatamente, ou o plano de saúde ou o Estado estão fornecendo. E também tenho muitos que compram de maneira privada, né, de maneira particular. Também aí. Em São Paulo a gente consegue. Sim. Mas tem que ser em farmácias de manipulação. Eu posso fazer um outro adendo? Claro. Então? E aí no nosso grupo a gente está tentando se organizar para cada vez mais e mais farmácias de manipulação fornecerem um remédio, e temos tentado comprar dos mesmos lugares para tentar baixar o valor. Exatamente. E criar um mercado em volta. Porque isso é uma outra coisa. A idebenona aqui no Brasil, ela é muito utilizada para a parte dermatológica, para uso estético, e numa dose muito mais baixa do que é utilizada para as doenças do nervo óptico. Então, nas farmácias de manipulação, muitas vezes é difícil você achar, porque tem muitas farmácias que os pacientes vão e elas não têm a medicação disponível, outras vezes não tem na dose necessária, e até por ser uma dose alta necessária, e por não ser, por ser uma doença, como eu falei, rara, que não é uma medicação muito utilizada, ainda o custo é relativamente alto. Pois não? Não sei se chegou a ser um termo assim catastrófico, acho que da ozonioterapia, porque eu não entendi muito bem, e o material que eu li, eu não como era muito vídeo, eu não consegui chegar a traduzir todos. Eu vi um rapaz, Mark, alguma coisa, acho que eu não lembro muito bem o nome dele, mas que ele fazia e relatava a evolução dele com a ozonioterapia, e pelo que eu entendi, chegou a ser algo catastrófico, alguma coisa assim do tipo. Tiveram alguns estudos com ozonoterapia, mas nenhum mostrou melhora significativa. Vou falar de algumas coisas que foram tentadas também, mas o que eu falo da idebenone e do EP743
É porque todas essas doenças raras têm muitos estudos. Teve estudo com um dos estudos que a gente fez na família de Colatina, que foi um grupo dos Estados Unidos, que tinha uma super base científica, foi com cromoterapia, que a pesquisadora falava que com cromoterapia ia melhorar, também não melhorou nada. Então, tem muitos estudos que não tiveram sucesso. O que foi realmente comprovado, e eu falo também pela experiência do nosso grupo, tá? O que foi realmente comprovado e o que tem perspectiva de futuro, o que foi comprovado é a idebenona na nossa experiência, o EP743 funcionou muito bem, mas não é disponível comercialmente. E a terapia gênica que eu vou falar tem uma perspectiva muito boa também. Doutor, nessa família, né, lá de Vitória, né, que eram mais de 40 afetados... Muito mais. Muito mais, né? Não se foi feito nenhum tratamento, né, com eles? Foi, com o EP743. E com a idebenona não, né, ainda? Com idebenona eles não quiseram. Foi oferecido, mas eles não quiseram. Porque na época a idebenona era muito nova aqui no Brasil. E tinha que ser importada, e o custo era muito alto, e a família era muito simples, então tinha, assim, talvez 2 dos afetados que teriam condições, mas como na época ainda a idebenona era recém-aprovada na Europa, eles não quiseram utilizar. Ainda sobre a família, eles têm a mutação igual a minha, que é 17778. 11778, exatamente. 11778. E lá existem mulheres e homens afetados. Alguns com a baixa de visão menor e outros cegos legais. Aí o meu questionamento, existe alguma ligação da mesma mutação de alguns serem piores, outros melhores e outros nem têm sintoma algum? E vamos supor, a idebenona ela funciona melhor na outra mutação que tem uma reversão natural, que é a outra 14... Não, 484. Nós vamos falar também sobre isso. Primeiro, como qualquer tratamento, tem a resposta individual. Então, às vezes, a gente pega a mesma mutação, a resposta sua ao tratamento vai ser diferente da do irmão. É exatamente a mesma mutação. Por que que isso daí acontece? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe. O acometimento também na mesma família de, em algumas pessoas, ser um acometimento mais grave, outras menos grave, também aí entra coisas muito particulares de genética, de heteroplasmia, de quantos genes são afetados. E é o que eu sempre falo também para os pacientes, você tem a mesma doença, a mesma mutação, mas você tem agressividades diferentes. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho a mesma mutação que ele e ele faz tudo, ele estuda, ele tem uma vida normal e eu ando de bengala. Sim, porque a sua é mais agressiva que a dele. O porquê disso, eu não sei, eu acho que ninguém sabe. Agora, e a resposta ao tratamento também. A sua pode ser melhor que a dele. O que eu sei, o que eu posso falar assim com certeza é que, de alguma maneira, a medicação age. Em alguns, ela impede ou retarda a progressão. Em outros, ela apresenta melhora. E essa melhora pode ser uma melhora leve, pode ser uma melhora moderada, ou pode ser uma melhora acentuada. O quanto vai ser em cada um, não tem como a gente prever. Não tem. Infelizmente, eu gostaria de poder prever, eu gostaria de ter uma bola de cristal, de falar, olha, vamos começar seu tratamento, você vai melhorar 30%. Eu adoraria isso, mas infelizmente não dá.
claro que depois que a gente inicia o tratamento, quando a gente vai vendo a resposta que vai tendo, a gente consegue até estimar. Olha, você está respondendo bem, provavelmente você vai continuar respondendo bem. Ou, sei lá, você está respondendo mal, você já está há 3 anos tratando. Mas mesmo isso é uma outra coisa que é importante, que nós vamos falar. A recuperação visual é extremamente lenta. Isso é super difícil. Eu espero que com a terapia gênica seja diferente, mas eu tenho pacientes, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que começaram a apresentar algum grau de melhora depois de 4, 5 anos de tratamento. Então é muito tempo. É muito tempo você tomando um remédio todo dia, sabe, com as dificuldades, com às vezes o custo, com as limitações que a doença causa, mas é o melhor que a gente tem hoje. E tem outros que respondem em 3 meses. O porquê, eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Porque, inclusive, como a mutação 11778 é a mais comum, né? É a mais comum. A mais frequente, que tem 70% de quantidade em pessoas, poderia-se, talvez, pensar num estudo ligado mais a esse, né, tipo de mutação. Mas todos os estudos são nesse tipo de mutação. Todos os estudos na terapia gênica, nós vamos falar, são nesse tipo de mutação. Entendi. Eles nem aceitam outras mutações no estudo. Tanto que eu tenho pacientes que têm outras mutações que quiseram ser incluídos no estudo de terapia gênica e não puderam. Então, todos os estudos são nesse tipo de mutação. Essa medicação é para tomar interruptor, no caso, como um remédio controlado, a recomendação médica você pode ser interrompida, porque o senhor me falou que uns pode ser mais rápido, outros menos. Mas é para tomar por uso contínuo. Mas no mínimo vai dar uma estancada, né, se tratar. Geralmente, que já é uma grande, porque o senhor me falou antes, afirmou que a pessoa que não trata, a tendência é que é continuar evoluindo. Todo no gráfico, o outro doutor também mostrou, já deu para entender. Então, por hipótese, não deveria interromper essa medicação. Sim. Né? Essa é a... Porque a única esperança que nós temos hoje, por enquanto, sim, é a idebenona, correto? Então não deve ser parada, fazer né? o esforço de comprar ou entrar com algum mandato judicial, exatamente. A pessoa não tem a condição. Exatamente. O estado muitas vezes muito longe, exatamente, de conseguir na farmácia. Essa é a conclusão que a gente tem baseada nos estudos. Nos estudos. Isso. E hoje não tem outro caminho a não ser a idebenona. Não. Então vamos falar um pouquinho sobre a idebenona. A ação primária dela, ela é uma benzoquinona de cadeia curta. Que ela vai fazer? Ela basicamente ela tenta fazer aquilo que a célula não faz, ou seja, agir como carreador de elétrons nessa cadeia de transporte mitocondrial, ou seja, ela vai facilitar a produção de energia na célula, que é o problema da doença. A célula não produz energia. Daí vai acumulando aqueles oxidantes, aqueles produtos nocivos, e a célula morre. Então, a medicação, ela faz o quê? Ela tenta facilitar essa produção de energia, ação primária. Ação secundária, como antioxidante, ou seja, para retirar esses produtos nocivos da célula. E proteger essa membrana celular e a mitocôndria desse dano oxidativo, desses produtos nocivos que estão dentro da célula. Em teoria, é uma maravilha. Na prática, é lento, demora, não é em todo mundo que funciona, e funciona em pacientes parcialmente. Os primeiros estudos, como já foi falado, foram em 88, para outra doença mitocondrial,
Em 92 foi o primeiro estudo que foi feito para neuropatia óptica de Leber, e depois outros estudos foram feitos. Em 2001 foi esse primeiro trial que foi feito para Leber, que foi na Europa, esse grupo do Chinnery, que foram 85 pacientes com as 3 mutações, a dose de 900 miligramas por dia, controlado por placebo, onde a avaliação primária era a recuperação da acuidade visual, e a droga foi considerada segura e bem tolerada, que essa é a primeira coisa em qualquer estudo. A gente tem que provar que a droga é segura, ela não vai causar nenhum dano, ela não vai trazer um dano para o fígado, um dano para o coração. A droga, toda droga nova, eu tenho que provar que ela é segura. Isso foi provado. Esse pesquisador, o Carelli, é do nosso grupo, ele é de Bolonha, ele fez um estudo retrospectivo para avaliar a eficácia da idebenona. E ele percebeu que o início retardou o acometimento do olho contralateral, ou seja, de novo, também o que o Fred falou, se a gente dá sorte de fazer um diagnóstico precoce, sabe, acomete o primeiro olho, você já entra com o tratamento, a gente viu que o acometimento do segundo olho leva mais tempo, não é que não vai ser acometido, mas leva mais tempo para ser acometido. E as respostas foram variadas de acordo com cada grupo. O melhor grupo que respondeu à idebenona foi o 11778. E o pior foi o 3460, que é o grupo em que a doença é a mais agressiva. Também, ele concluiu que a duração mais longa do tratamento pode influenciar na resposta, o mecanismo pelo qual a recuperação visual ocorre ainda não era totalmente compreendido, e que novos estudos eram necessários para chegar à dose terapêutica ideal e o mecanismo da recuperação visual. Do EP743, como eu falei, foram 20 pacientes tratados entre Los Angeles, São Paulo e Bolonha, aqui mostrando a potência, que isso daqui, se a gente olha, por isso que a gente achou que os resultados seriam fantásticos. Ó. Ele é muito mais potente em estudos in vitro, em laboratório, do que a idebenona, mas na prática não foi isso que mostrou. Os resultados foram muito semelhantes. Como eu falei, a gente tratou 6 pacientes aqui do grupo de colatina, e foram os mesmos objetivos, e basicamente 1/4 melhorou, 1/4 ficou mais ou menos igual, e 1/4 não apresentou resposta. Então, em conclusão, a recuperação pode levar anos, como eu já falei, geralmente é mantida se o tratamento é continuado. A acuidade visual geralmente não é a melhor maneira de avaliação dos resultados, porque, como tem a mancha, vocês têm aquela mancha central. Quando a gente põe as letrinhas para ler, muitas vezes a letrinha que vocês veem no início é a mesma que vocês veem no final. Mas muitas vezes outras coisas melhoram, ou seja, às vezes a mancha diminui, às vezes abre uns buraquinhos na mancha, às vezes o contraste melhora, às vezes a visão de cores melhora. Então tem outros parâmetros para a gente avaliar além da acuidade visual. Então, como eu falei, o campo visual pode melhorar sem melhora da acuidade visual. Teve esse estudo de uma solução tópica, de um colírio, que também está ainda recrutando pacientes, não apresentou resposta nenhuma. O aconselhamento genético, que a gente já falou, que é basicamente isso, para ficar muito claro que os homens acometidos não vão passar doença para nenhum dos filhos, podem casar, mas as irmãs vão passar os genes para todos os filhos, o que não significa que eles vão ter a doença. Não significa que vão ter baixa visual, mas e também não significa que não deve ter filho, de maneira nenhuma, mas é só uma coisa assim, que vocês têm o direito e a obrigação de saber o que é a doença, como é a genética e como ela é transmitida. Só isso. Não é falar, não, eu não vou ter filho. Não, de maneira nenhuma.
Isso é uma decisão individual de cada um. Mas os homens têm que ter a certeza. E ter a certeza de passar para as suas esposas, de falar, não, eu não vou, nossos filhos não vão ter a doença. Isso é uma certeza. Então, falar um pouquinho, finalmente, sobre a terapia gênica, que é o que está agora mais em moda. A maioria dos estudos agora estão sendo de terapia gênica. A gente tem basicamente 4 ou 3 grandes grupos, né? Tem um grupo no sul dos Estados Unidos, daí tem um grupo multicêntrico grande, que é a Europa e alguns centros dos Estados Unidos, entre eles o grupo que eu participo na Califórnia, e tem um grupo na China. Os 3 estão fazendo pesquisas com basicamente genes diferentes, mas os projetos são muito semelhantes. Basicamente, é um vírus que carrega um gene, para vocês entenderem de uma maneira mais simplificada. A mitocôndria tem o gene doente, tem o gene que tem o problema. Então, é produzido em laboratório esse mesmo gene normal, sem o problema, e um gene forte. Esse gene, ele é introduzido por um vírus dentro do olho, através de uma injeção dentro do olho. Esse vírus vai levar esse gene normal para dentro da célula, daí vai chegar na mitocôndria, vai competir com esse gene doente, vai ganhar essa competição do gene doente, daí os genes normais começam a se reproduzir. E o gene, na realidade, a função dele é produzir uma proteína. Essa proteína normal que vai fazer a célula produzir a energia. Então, em resumo, o que a terapia gênica faz é, ou chegando no gene, ou chegando no núcleo, e daí do núcleo chegando na mitocôndria, ou chegando direto na mitocôndria, competir com o gene doente, para que o gene normal ganhe essa competição, se multiplique, fique só o gene normal, produza a proteína normal, e daí a célula comece a produzir energia para conseguir funcionar normalmente e para conseguir retirar esses oxidantes, esses produtos nocivos. Basicamente, esse é a teoria de anos e anos de pesquisa que eu resumi em 3 minutos da terapia gênica. Então, o grupo que a gente participa, é esse grupo da GenSight. Os estudos já estão em fase 3. Essa fase 3, teoricamente, é a última fase da pesquisa. A gente tem fase 1, 2 e 3, que são baseadas primeiro em segurança. A gente tem que provar primeiro que não causa nenhum dano, depois a gente vai mostrar que tem função, e depois a gente vai mostrar que tem função e que melhora a função em pacientes acometidos. Então, já está na fase 3, então é uma terapia gênica com esse adenovírus. Como eu falei, é esse vetor que carrega essa proteína que foi desenvolvida como tratamento do Leber, causada pela mutação nesse gene IND4. Esse gene que é o gene na mitocôndria, onde as proteínas são sintetizadas, que é basicamente o que eu falei. E os resultados da fase 1 e 2, que foram as 2 primeiras fases, na semana 96, que eles foram já publicados, eles mostraram bons resultados. Foi o primeiro estudo em humanos de segurança, com escalonamento da dose em centro único. Esse primeiro estudo foi feito só na França, com paciente
portadores de Leber crônicos com acuidade visual menor que 20/200, ou seja, bem baixa, com menos de 10% de visão. Foi feita uma injeção única no pior olho, e daí tinha um comitê de ética que decidia se faria um aumento dessa dose ou não. E os resultados é que foram alcançados os critérios primários, teve uma excelente segurança sistêmica, não teve toxicidade relacionada à dose, ou seja, mesmo aumentando a dose, não teve nenhum efeito tóxico, e os efeitos colaterais oculares, eles foram leves e bem tolerados e responsivos à terapêutica, ou seja, quando teve alguma coisa foi um olho vermelho, alguma coisa que respondeu bem à medicação. Agora estão nesses estudos na fase 3, que são 2 estudos, esse Rescue e o Reverse, e tem um novo estudo, esse 11, que vai ser iniciado ainda assim que os estudos desse GS010 sejam analisados. E esses 2 estudos da fase 3 em andamento, eles são basicamente o Rescue e o Reverse, como eu falei. O Rescue é o início da doença menor que 6 meses. Isso é o que limita ainda, porque todo estudo também, eles vão pegar pacientes com início precoce da doença. Porque, claro, a chance de ter uma resposta é maior se você pega um paciente que foi recém-acometido. E o Reverse é com o início da doença entre 6 meses e a 1 ano. São 36 pacientes em cada estudo, randomizado, ou seja, um olho tratado, o outro recebe placebo, duplo cego, o pesquisador não sabe qual que é o olho que está recebendo o tratamento, controlado por placebo e multicêntrico. Os resultados de 48 semanas dessa fase 3 mostrou uma diferença estatística dos olhos tratados comparados aos que não foram tratados, e à medida do ganho visual, estabilização visual ou redução no declínio visual. Então, teve melhora nos pacientes tratados. E a análise dos responsivos, ou seja, os olhos que tiveram melhora de visão, eles tiveram um ganho de 15 ou mais caracteres naquela tabela das letrinhas, 15 ou mais letras, ou tiveram uma melhora na acuidade visual maior do que aquela segunda linha. A primeira linha é o ESão, daí tem a segunda linha, que tem 2 letras, eles melhoraram algo melhor do que a segunda linha. E a fase 1 e 2, como eu falei, foi terminada na França, e demonstraram que a terapia foi bem tolerada. Esses 2 estudos na fase 3 estão em andamento nos Estados Unidos e na Europa, com pacientes, como eu falei, com início da doença recente, e os resultados de 48 semanas foram publicados agora em junho de 2018, e espera-se que os resultados de 48 semanas do segundo grupo, que é de 6 meses a 1 ano, sejam publicados agora em 2019. E 2 estudos adicionais estão sendo iniciados agora, que é esse que é o primeiro, é esse estudo aprovado pelo FDA, que é o REFLECT, que vai avaliar a eficácia e segurança das injeções bilaterais, que até agora só foi feita a injeção em um olho, para o tratamento de baixa visual em até 1 ano. E o segundo estudo, esse REALITY, vai tentar entender a evolução da alteração visual e estrutural e outros sintomas associados em pacientes com a doença. Ou seja, está em andamento, a coisa está andando, os resultados estão sendo bons. Essa empresa é uma empresa de terapia gênica clínica, primeiramente focada em doenças oculares degenerativas severas. A estratégia é o avanço nas tecnologias de terapia gênica em oftalmologia, claro, visando sempre a comercialização. O produto principal em fase 3 para neuropatia tem potencial para estar disponível num futuro próximo. Isso é o que a empresa afirma agora em outubro de 2018.
Isso é o que eles falam em outubro de 2018. Então, para o futuro, o que a gente tem? Tratamento com células-tronco podem ter papel aí no papel das desordens neurooftalmológicas. Essas células neurais progenitoras podem ser injetadas no vítreo e também se integrar com a camada das células da retina e migrar para o nervo óptico e recuperar as células do nervo óptico. E o principal, talvez para o futuro, seja a prevenção da transmissão, que aí são técnicas de fertilização in vitro que estão sendo estudadas para evitar a transmissão desse DNA mitocondrial das mulheres portadoras para os seus filhos. E já estão sendo feitos vários estudos. Um dos braços da terapia gênica está sendo focado para a prevenção da transmissão. Então, isso daí seria o melhor dos mundos. Isso seria a cura da doença. Se a gente conseguir chegar nisso daqui, de ter uma técnica que você faça uma injeção em que você modifique o gene da pessoa portadora, que ela não passe para nenhum dos filhos, aí seria o fim da história. Aí a doença acabaria. Então esse é acho que o sonho de todo mundo. E só para finalizar, eu queria reforçar então a importância do diagnóstico e do tratamento precoce, principalmente das doenças raras como a de vocês. Lembrar da evolução rápida do diagnóstico e do tratamento. Para vocês, parece uma eternidade. Para vocês, principalmente para quem já é portador, e eu entendo isso, porque eu vivo isso, eu estudo Leber há 20 anos, eu leio sobre a doença, eu sonho com a doença, então eu entendo a frustração de vocês, mas quando a gente fala em 20 anos em medicina, é muito pouco tempo. O que a gente conseguiu em 20 anos de evolução, em diagnóstico genético, em terapêutica, em novas modalidades de tratamento, em terapia gênica, que a gente está falando em terapia para evitar a transmissão da doença, para acabar com a doença. É muito pouco tempo. Então, eu acho que a gente tem que ficar feliz, porque a medicina realmente está evoluindo muito. A gente tem tido muita pesquisa na área, tem sido muito dinheiro investido. Para vocês terem uma ideia, nessas pesquisas de terapia gênica, cada injeção é $1 milhão. Então, é muito dinheiro investido. E está sendo investido, e tem apoio de governos, tem apoio da indústria farmacêutica, tem apoio de doadores, como a Lisa sabe melhor do que a gente. Então, a gente teve muito progresso em pouco tempo. E continuamos tendo. Então, a gente tem que ficar feliz com isso e, novamente, frisar a importância de grupos de apoio como o de vocês. Isso daí é fundamental, a troca de experiência entre vocês, a troca, o apoio que cada um pode dar para o outro, o paciente novo, para lidar com o diagnóstico é extremamente difícil, tanto para o paciente quanto para a família. É das coisas mais difíceis da vida, porque é numa idade que vocês têm toda a vida pela frente
vocês estão no início, vocês estão começando com todos os sonhos. E o que eu quero falar para vocês é que tem que continuar com todos os sonhos. Não é para desanimar. Nós estamos avançando, a gente já tem muita coisa. Nada me deixa mais feliz do que ver pacientes meus aqui que são formados, que estão trabalhando, que estão tendo uma vida praticamente normal e sempre lutando. E sempre, claro, não é fácil, tem limitações, mas estão sempre batalhando, estão sempre focando no tratamento, tentando fazer todo o possível para melhorar, sempre com o apoio da família. Então, vocês e a família de vocês estão de parabéns. E vocês continuem com esse projeto muito bonito. Obrigado pela atenção. Aqui é o nosso grupo lá em Colatina. E aqui para mostrar que a gente também se diverte um pouco, não trabalha só. E obrigado pela atenção.